Aqui é Rosário Luz, bem-vindos ao Magazine Digital Autárquicas 2020. Esta semana arrancou a campanha eleitoral para as eleições municipais no dia 25 de outubro. É hora de nos debruçarmos sobre as candidaturas, sobre quem se vai candidatar e com que papo. Este quarto episódio estará focado nas candidaturas às câmaras municipais dos maiores centros urbanos do país, Sal, Praia e São Vicente. Como convidados, esta semana teremos o arquiteto Nuno Flores e o sociólogo Hedy Wilson Lima para nos ajudar a perceber o impacto das políticas municipais sobre a cidade e sobre a sociedade e para que possamos melhor enquadrar as propostas eleitorais que vamos ouvir ao longo destes 15 dias. Antes de nos debruçarmos sobre as candidaturas à Câmara Municipal da Praia, acompanhe a nossa entrevista com o sociólogo Hedy Wilson Lima sobre os desafios históricos da cidade da Praia, em particular a segurança urbana e a criminalidade. Me formei na Sociologia, na área mais concretamente Sociologia Urbana. Não tinha área específica, mas depende do trabalho que ainda faz. De modo desde cedo, mesmo antes que eu estudo na Portugal, começo a interessar para questões urbanas ligadas a gangues. Foi que estudo na Portugal e depois bem para a praia, foi o que também bem da sequência na praia. Eu queria sempre fazer etnografia, por isso se confundi muitas vezes, essa chama-me antropólogo, mas uma etnografia engajado, mesmo no terreno, numa perspectiva mesmo política da coisa, do ativismo político académico. E que ela foi bom para me bem a perceber a dinâmica de criminalidade para além dos gangues, sobretudo na cidade da Praia, que te levou a outras questões ligadas ao narcotráfico, a crime colorinho branco e por aí. Então foi a partir dessa base de gangue que a gente chega na rap e que ponto também interessa para outra cidade, moda Mindelo, por exemplo, e também foi a partir de gangue que começa a pensar território, nesse caso cidade, para modo de gangue é uma questão territorial. Sobretudo na cidade da Praia, se fala de uma cidade que tem 5 zonas, que tinha, no último conto, em 2013, tinha cerca de 5 tal gangues. E eu que entrei dentro de um bairro, está a 5, 6, 7. Então era uma demarcação territorial mesmo, mas uma demarcação que bem de trás. Então, no fundo, é uma questão territorial, demarcação territorial na perspectiva familiar, de maneira que ocupa terreno, na cidade da Praia, e também modo que partidos políticos também definem terreno, a nível de riba abaixo, para esse VMPD. E no fundo é aquela reprodução, e gangue reproduzido de forma mais violenta, como lá também teve outras questões. E foi aquele então que começa a interessa para a cidade e pensa a cidade da Praia primeiro, através de gangues, depois através de rap e Mindelo também um pouco nessa lógica gangue e rap. O que nos fala de questão de problema de território, má gestão territorial, é que nem que a questão de má gestão. É que primeiro, você tem uma política para resolver a situação, você faz uma política, se não está a falar chapa-chapa, que no fundo é política de luteamento, para ganhar dinheiro, e é quem dá mais que está a fazer, e depois, é claro que depois você acaba para ter segregação urbana. Só que cada vez mais está a perder direito à cidade. Cada vez mais, porque esse tipo de política ali, ele te fragmenta mais ainda a cidade. Embora você fale de cidade inclusiva, você faz uma cidade de exclusão. Você faz um urbanismo policial. Para modo, ou que você faz loteamento, o loteamento é para quem que pode pagar. E o que você faz aquilo, quem que pode te paga, quem que pode te paga. Então você fragmenta mais ainda aquela sociedade que já é fragmentada. A influência que tem para a sociedade é que você trabalha em inclusão social. Eu não te falo de integração, porque é um conceito muito polémico, mas questão de inclusão. Você trabalha em inclusão, você trabalha em exclusão. Então, bobo tem na ver do ponto de vista urbanístico, nem ponto de vista, ou quem toja a cidade da Praia, ou quem toja a Mindelo, inclusive, que é uma reflexão mais recente, não estou a aprofundar de modo da Praia, botoja, no fundo, é uma política de exclusão. Se já botou uma cidade fragmentada e botou uma política de loteamento, o que é que acontece? Na bairros que você fala problemático, que tem é baixíssimo criminalidade. Mais alto, sobretudo não pega na rua. Mais alto é onde é palmarejo, é Tchada, é não sei o quê. Ou seja, é onde que bem está. Minha que ainda fala de criminalidade, se não falou, me cantam fazer etnografia, começa a perceber dinâmica de outra maneira, diferente de coisa que a literatura está falando a mim.
Botar para, mas tem 2 reprodutores de delinquência na Cabo Verde e que depois tem influência no território e depende do território. Primeiro, tem partidos políticos. O maior recrutador, o maior reprodutor de delinquência no tempo de campanha, tem um artigo sobre aquela, é precisamente partidos políticos. É partidos e militantes. E depois, tem uma coisa que está a falar o tio, embora se está. Me toda vez que uma televisão fala, ele está corta, que é crime colorinho branco. E aqui, um grupo de pessoas que está dentro do Estado te apropria poder do Estado para cometer crime. Que é crime colorinho branco? Ou então, ou que um grupo de empresários se te vende fachada para o outro tipo de criminalidade. Que é lá que não tem na Cabo Verde. E que lá te reproduz a outra criminalidade. Você entende? Então, a coisa que eu quero focar é, e não tem aquela criminalidade, ele é facto, não estou gel. Por isso que quando pôr o câmara, não lembro mandar uma entrevista, eu não esqueci na onde, não sei se sei ou não, quem falava, ele é bonito, ele é eficaz para crime de rua, que é crime de pobres. Para o rico que te rouba na rua. Para morrer, que tem uma causa de criminalidade, tem várias causas, vários fatores que se estão a envolver. Mas fala sobretudo de uma estrutura que ou que tem uma situação de desigualdade, de segregação, bota dar 80 conto para matar alguém, bota mata. Bom, política de juventude que existe, nem central, nem local. E o que acontece é que eles dão um erro grave. Quando esse problema é transversal, juventude é transversal, e inclusive ontem ainda lembro o Oscar falou, inclusive no debate, a questão de perguntar política, ele falou uma política, mas juventude é transversal. Não, juventude é a população mais pobre de Cabo Verde. Dados estatísticos de INE. Então, o que você fala, mas é transversal, você tem política, você fragmenta a política. Mas depois, o que você faz? Você faz é que o maior política é empreendedorismo. Não te esqueça, mas nós somos empreendedor por natureza, só que empreendedor de necessidade. Só que você para todo alguém ser empreendedor de vocação. Só que por ser empreendedor de vocação, você tem que ter um custo largo. Para modo, um pobre, ou que investe, ele tem medo de investir, para modo ele se investe que corre mal de afronta. Um menino papá que tem problema. E depois, o que menino de. Hoje ainda fala filhos papá, ainda fala filhos partido. O que boi filhos de partido também que tem problema. Né? Então, você tem que ler ali. E o que você tem que ler ali, já você segrega um conjunto de jovens. Então, o que você tem? Você tem a política de festa, política do lazer. Então, o que você elenca a política de juventude, que você que você tem festivais, você desporto, sobretudo desporto. Né? Então, o que você pensa naquela população ali que você fala, população periferizada, e a maior política que você tem é um campo de futebol. Isto é que é um campo de futebol, é um polivalente. E quando a Câmara começa a escusa de relevar campo, é mata desporto na Cabo Verde. E que maltas nem analisa a política pode escusa ali. Qualquer alguém que conche desporto, pensa desporto de fundo, e é pouco na Cabo Verde, mas que é pouco que fala com ele. Esta mostrou para hoje a modo que desporto mora na Cabo Verde, de tudo, a partir do momento que tem aquela política de relevar campo. Bupanha, por exemplo, dar um exemplo concreto, Tchadinha. Na Tchadinha, tinha um polivalente. Tchadinha era conhecido para tinha grandes a nível de handebol, que é o melhor, basquetebol, era bairro, e mais também era jogadores que o Tchadinha que estava a bairro, tinha futebol tudo. Bupanha releva aquele campo. O que acontece? Mata handebol, mata basquete, para releva campo de handebol que era para jogar. Então, e depois tem outro problema, mata futebol. Para a cidade da praia, tinha tudo o bairro, tinha campo de futebol. Bairros que hoje podia se reproduzir jogadores, se dava jogadores para a seleção em várias áreas, matar-se para um campo relevado que faz, para pôr na cabeça. Como também não tem preciso falar, não tem uma população que tem identidade. Alguém se fala identidade, ninguém se fala questão africana, nem isso, mas porque tem uma questão identitária, porque sei que é que você crê. Para você desfragrar, aquele que fala de uma anomia que você meter nos anos 90. Para o malodreto tinha alguma ideologia,
deixa um vazio. Então aquele vazio que foi ocupado nada. Né? A nona está jogando no liceu domingo não, o pai liceu bebida até ficha. Por isso que minha geração, se maior desporto hoje é baby grow. Para morar de ficha, o único lugar que tinha. Acaba com o campus de futebol e ficha liceu estudo. Naquela altura. E continua fechado. Na verdade, hoje mais ou menos. Mas uma política que te acaba para matar com o talento que tem. É aquilo que te acontece do ponto de vista desportivo, mas também do ponto de vista cultural. Por exemplo, nos anos 90, coisa que tinha um Ilha do Lobo. Se você repara que os muitos artistas que bem sei hoje, né, eles é de uma escola. Não quer dizer escola, a ideia da escola, né? Eles é de uma escola dos anos 90 que era Ilha do Lobo. Lá está a fazer tudo coisa. A primeira coisa que fazer, e que começa com aquele ministério ali, mas já foi antes, foi para aquele lugar cultural, torná-lo administrativo, apoiando-lhe a escritório. Quando a dor é sentida pelo indivíduo, quando a tensão é sentida pela sociedade, o que é que acontece? Ela transforma-se em arte. Os compositores cabo-verdianos foram sempre a voz do humor, do amor e da dor do nosso povo. Raven Almeida nasceu no Tarrafal de São Nicolau e mora na cidade do Mindelo. É residente em Old Dockham, é designer, rapper e um dos membros fundadores da editora Casa Preta. Manhã tudo está ser melhor. Ele põe pé na porta de casa, um pingo d'água tira na cara. Ele promete se vou Joana que ele quer tá chorando em gaita. Hoje se leva se pana, se papaya, se banana, ele fica quase para a esquadra, modo ele refila uma guarda. Ele tipo volta a ser nada depois de um dia de venda fraca, com choro na sua garganta sem saber o que é janta, sem força nem coragem, para se pegar na cara, ele tipo após mais cedo na cama, modo jantar foi 2 bolachas. Antes de tal, sim de vela, não pirja ao lado de janela, junta a mão frente a ser barbela, ele agradece na mesma, sem reclamar de mazela, apesar de tom de sequela, ele de força na canela para lutar para ser panela. Nascido criado na durca, tem medo de morrer na dor, mal tem fé que no futuro se filho está a sonhar a cor. Antes de tal, das beijinho, ele cobrisse com um cobertor e falasse no ouvido baixinho, manhã tudo está a ser melhor. Oscar Santos, o homem que referiu a visita do presidente do Benfica à cidade da Praia como uma das maiores conquistas da sua administração, o homem que inaugurou um dispensador de álcool gel à porta do Hospital Agostinho Neto, o homem cuja postura eleitoralista nesta pré-campanha tem chocado até os praenses habituados aos excessos de Felisberto Vieira. Oscar Santos venceu as eleições municipais da Praia, a Câmara da Praia, em 2016, à boleia de Ulisses Correia e Silva e da enorme vitória que o MPD conquistou nas eleições, no ciclo de eleições de 2016. Mas desde então, a sua administração tem sido alvo de queixas de corrupção, de denúncias de má gestão dos terrenos municipais. Apesar do bolo significativo de investimentos públicos que a cidade da Praia recebeu durante a administração de Oscar Santos, as chuvas de setembro passado revelaram a inutilidade de grande parte dessas obras e a falsidade das afirmações populistas do candidato e do seu partido de que a praia estava transformada. Oscar Santos mereceria um Oscar pelas suas interpretações nos debates radiofónicos e nas entrevistas televisivas que tem participado esta semana. Ele falou de chuvas torrenciais capazes de destruir até as infraestruturas de países como os Estados Unidos da América, falou de lei, elevação e transparência na sua administração, afirmou que está no cargo para servir o país porque o seu ordenado, o seu salário, enquanto ativo do BCV era muito superior, pode até ser de verdade, mas o facto é que enquanto funcionário do BCV não tinha domínio do terreno ou dos recursos da Câmara da Municipal da Praia. Mas Oscar Santos só me chocou realmente quando se referiu à sua colega candidata Ana Reis, a única mulher presente no debate, como a menina bonita e inteligente. Eu não imaginaria que o Sr. Presidente da Câmara da Praia fosse capaz de uma gafe de tal ordem num debate público transmitido pela Rádio Nacional. Eu gostaria que fosse comigo,
que o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Praia tivesse demonstrado este comportamento paternalista, este comportamento machista, a ponto de tentar esvaziar o papel de uma candidata à Câmara Municipal da capital do país com piropos. Ele entenderia, se fosse comigo, entenderia o custo de demonstrar esse tipo de comportamento no espaço público, perante as mulheres de Cabo Verde. Ana Reis, candidata pela Liga da Sociedade Civil, um movimento cívico para a Câmara Municipal da Praia, é uma figura simpática, uma figura suave e atraente. E refere alguns pontos que serão realmente de importância extrema para a mulher e para a mãe cabo-verdiana, nomeadamente a supervisão infantil, nomeadamente o acompanhamento comunitário de jovens em risco. O problema é que a superficialidade do discurso de Ana Reis, a forma desportiva com que ela refere esses temas, não dá muita confiança na sua capacidade de implementação desses dossiês, mesmo na possibilidade remota de ganhar a Câmara da Praia. Francisco Carvalho é o candidato pelo PSCV à Câmara Municipal da Praia. O seu discurso é lindíssimo. Francisco Carvalho promete criar uma Câmara modelo, promete ser amigo de peixeiras e rabidantes, dos fracos e dos oprimidos, promete tudo aquilo que os praenses querem ouvir. Como acabamos de dizer, ele só pode ser julgado pelo seu discurso. Então, como desconstruir esse discurso? O próprio candidato dá-nos várias dicas. Uma delas é quando refere a segurança na cidade da Praia. Quando refere a insegurança na cidade da Praia, quando refere o aumento da criminalidade na cidade da Praia, Francisco Carvalho precisa que é a partir de 2008. Ora, a partir de 2008 foi quando Ulisses Correia e Silva e o MPD ganharam a cidade da Praia. Eu era residente na Praia nesse momento, eu posso atestar o aumento da qualidade de vida na cidade da Praia. Francisco Carvalho, contudo, faz o possível para partidarizar aquilo que foi ganho, aquilo que foi conquista ao longo dos últimos anos de história da Praia. Ou seja, o mesmo discurso de sempre dos candidatos dos maiores partidos do arco do poder. Portanto, por esse exemplo, nós podemos ver que Francisco Carvalho não é uma voz nova, é mais uma voz na tradição da classe política cabo-verdiana, na tradição do PAICV. Ou seja, apesar de ser um político experiente, pelos vistos, um candidato competente, um comunicador assertivo e competente, o populismo do discurso de Francisco Carvalho é quase tão visível como aquele do discurso de Armando Barbosa Vicente, candidato à Câmara Municipal da Praia pelo PP. Armando Barbosa Vicente descreve-se como um homem humilde, um homem que veio do Tarrafal para a praia de pés descalços, um self-made man. É um populista à velha moda. Fala da alegada máfia de terrenos que é liderada por Oscar Santos e pela sua administração. Fala da perseguição do presidente da Câmara aos fracos, aos oprimidos, às vendedeiras e rabidantes, mas cobre-se de ridículo quando afirma que a sua vitória é certa. Aliás, como Francisco Silva da UCID. Francisco Silva é o candidato pela UCID à Câmara Municipal de Praia. A sua candidatura é mais experiente, mais sólida e mais estruturada, certamente, do que a candidatura de Armando Barbosa Vicente. Mas é igualmente irrealista quando canta de galo e afirma a sua vitória a 25 de outubro. A UCID terá que ter consciência que, fora do seu centro, do seu foco em São Vicente, a sua missão, pelo menos ao longo de alguns ciclos de eleição, não vai ser uma perspectiva de vitória, vai ser a sensibilização e uma tentativa de penetração mais forte no terreno para futuramente pensar eventualmente em vitórias. Portanto, quando canta de galo, quando fala de uma vitória garantida no dia 25, está a ter um comportamento que não é coerente com um partido que já atingiu uma certa dignidade nacional, que tem responsabilidades porque é representante na Assembleia Nacional. Quem está plenamente consciente da sua missão de consciencialização é o candidato Romeu de Lourdes pela candidatura Luta à Câmara Municipal da Praia. Em nenhum momento Romeu de Lourdes fala de vitória. Fala apenas da necessidade de nos envolvermos na política,
fala da necessidade de não deixar que a abstenção ganhe e apela aos jovens em particular para que se envolvam no processo político do país ou então vão se reduzir ao estatuto de vítimas. Romeu de Lourdes fala com um rigor e uma especificidade dos temas que ele considera importantes para a gestão municipal da cidade da Praia, que são verdadeiramente originais para um candidato político cabo-verdiano. Ele fala da sua visão para um conjunto de setores, nomeadamente a necessidade de capacitar e proteger o pequeno comerciante e o pequeno empreendedor nacional, da necessidade de uma oferta de habitação decente e segura para as classes de renda mais baixa e fala de irregularidades na concessão de serviços municipais, nomeadamente de serviços de licenciamento, e dá o exemplo dos taxistas da praia. Quando Romeu de Lourdes foi questionado por Ana Reis num debate sobre a sua alegada falta de experiência no domínio político e administrativo, a sua resposta foi um checkmate. Romeu de Lourdes respondeu que se a experiência tivesse algum valor, nós teríamos os melhores autarcas do mundo, porque temos autarcas que ficam 2, 3, 4 mandatos no mesmo cargo. Mas não é. O que importa é a visão. Como eu disse antes, o valor de um candidato novo só pode ser julgado pelo seu discurso. Ele não tem trabalho feito. Mas pelo rigor do seu discurso, pela clareza da sua visão. Se eu votasse na praia, esse voto seria de Romeu de Lourdes. Talvez seria um voto sem grandes esperanças numa vitória, nesta primeira tentativa, nesta primeira candidatura, mas eu votaria pelo potencial de sensibilização desta candidatura, pelo seu apelo necessário à juventude da praia e pela sua aparente seriedade. Quanto a Denise Tavares, a candidata pelo novo movimento Just a Bom à Câmara Municipal da Praia, o vazio do seu discurso na entrevista que concedeu à TCV no dia 7 de outubro foi absolutamente espantoso. A candidatura de Just a Bom de Denise Tavares, a única coisa que temos a dizer é: a pressão da migração interna e o resultante crescimento desregrado das periferias é um dos principais desafios da cidade do Mindelo. Para nos falar do projeto Outros Bairros que coordena e de possíveis cenários alternativos para a gestão de assentamentos informais, tivemos uma conversa com o arquiteto Nuno Flores. Quando começamos este projeto, procurou-se exatamente inverter essa lógica de chegar a estas localidades com planos pré-definidos que não estivessem perto daquilo que eram os desígnios da população local e, por isso, fazer a reabilitação urbana dos 3 locais definidos, que foi Alto de Bomba, Covada de Bruxa e Fernando de Pó, a partir do modo de vida da população local. O que é isto? Envolve entender exatamente como é que as pessoas vivem, ou seja, física e socialmente, portanto, como é que está o espaço público, que caminhos é que as pessoas fazem, quais as condições de rendimento per capita dos agregados familiares, quais as condições da infraestrutura, o acesso à água, se as casas têm casa de banho, se têm cozinha, se não têm, como é que funciona, e por outro lado, entender de uma forma mais qualitativa que desejos e que questões as pessoas tinham relativamente ao seu próprio bairro e também ao domicílio que ocupam. Foi um levantamento, como se diz vulgarmente, feito à unha, tivemos casa a casa a entrar e sair, falar com as pessoas e perceber como é que tudo funcionava, muito assentes numa base que é a base de ter que mergulhar dentro dos bairros, é perceber o dia-a-dia das pessoas e a partir daí construir não só aquela informação técnica que está em déficit, bem como aquela informação, digamos, social, sociológica, quase mais do dia-a-dia que só se tem quando se mergulha num lugar destes. Depois passa-se para uma segunda fase que tem a ver exatamente com a consolidação daquelas obras que estão definidas e que se pretende fazer, e aí há uma, dependendo da escala do bairro, há uma diferente estratégia para cada lugar. No caso do Alto de Bomba, onde temos mais ou menos na nossa área de intervenção
mais ou menos não, temos 467 domicílios, que equivale sensivelmente a quase 3 mil moradores. A estratégia foi haver um projeto estruturante que absorve toda a infraestrutura de águas, de saneamentos, do depósito de água que vai ser construído, da eletricidade, de construção de muros, de contenção de terras onde há riscos, por exemplo, de desabamento, e por outro lado há 3 projetos de pequena escala, que são este aqui onde nós estamos e mais 2, um que está em obras ali ao fundo e outro que entrará muito brevemente, portanto, do outro lado da comunidade, portanto, do lado de Fernando de Pó, do lado da estrada que liga Fernando de Pó à Ribeira de Craquinha. Estes projetos são projetos em que não podem exceder o valor de 9 mil contos, justamente para que se consiga fazer um concurso restrito, concurso esse que é feito entre empresas que estão registadas e que existem na própria localidade e que são obrigadas a fazer a contratação de 50% mínimo das pessoas que irão trabalhar na obra, moradores da própria comunidade, dentro de uma lista, que retiram de uma lista que nós fornecemos e que é construída durante essa própria caracterização. Paralelamente a isso tudo, depois há uma discussão contínua com a população que vai abrindo caminhos de discussão de ações que podem andar paralelas à obra e que permitem, digamos, a discussão e o entendimento de como é que os espaços públicos podem ser estruturados e podem ser, no caso, no futuro, ocupados. O que me parece que deve acontecer é uma continuidade de processos que leiam estas áreas como partes da cidade que devem realmente ser consideradas cidades e não devem estar a viver à margem do direito a ter espaço público tratado, a ter o abastecimento de água, a ter luz, inclusive do direito à cidade como um todo, aos serviços públicos, enfim, a todas as questões que normalmente a cidade tem. Dos municípios, aquilo que eu conheço são atuações tímidas que ainda não consolidam uma estratégia conjunta. Portanto, aquilo que me parece que cada vez mais é fundamental é perceber-se que a expansão urbana existe e, como existe, tem que haver uma estratégia prévia para que haja terra urbanizada que as pessoas possam aceder e ocupar. Se olharmos aqui para o Alto de Bomba, né, ou para qualquer outra destas áreas, diria que uma percentagem, não sei números, mas uma percentagem muito elevada é de autoconstrução. Não há alternativa para viver senão construir uma casa num lugar qualquer, tem um efeito e pode virar uma estratégia absolutamente descontrolada. No entanto, a autoconstrução assistida, dentro de um plano que permite às pessoas fazerem a própria casa, trabalharem no seu próprio bairro, inclusive estarem inseridas naquilo que é o significado de construir o seu próprio habitat, pode ser muito benéfica, não só para se ganhar esse entendimento do que é sociológico, como dizias antes, de saber o que é o meu bairro, como é que ele funciona, de que forma é que eu me relaciono com a Câmara Municipal da minha cidade, com a universidade, com a associação de alguma coisa, e por outro lado facilita esta construção que existe de que de repente alguém tem que vir aqui para resolver tudo. Essa possibilidade de entender os processos de crescimento e integrar parte desses processos dentro daquilo que podem ser as políticas, não tenho dúvida que facilitaria muito, digamos, o dia-a-dia das pessoas. Necessariamente ver-se-á de que forma é que podemos discutir e a que forma é que esta
prática vai ou não influenciando políticas, certamente vai, para que se consciencialize a ação nestas áreas de uma forma integrada e de uma forma, sobretudo, conectada com aquilo que é a cidade formal que já existe, exatamente para evitar esse crescimento. Amanhã tudo está a ser melhor. Tem 3 meses que se para a obra e 2 que ele está de loja, ele que pode encarar que a senhora moda, ele está a sentir vergonha. Ele está a sonhar que aquela dona estava com que ele não se porta, está de renda quase a força, mas ele que está aguenta mais demora. Sociedade mostrar que o homem que pode parecer fraquinho, se família está a passar fome, ele pode basta ele está fortinho. Ele nasceu no meio machista, acostumado a dar uma corda, mas quando ele me te ajuda, aquele corda te losse na ponta. Ele que está nem para o pé na rua, ele que está nem para ser na porta. Da tardinha era na ponta que botar a encontrar na zona. Se a menininha fazia on, ele que pôde cumprir promessa, dar um bolo era ser plano para dividir mas seus colegas. Ele abraçar, ele deu perdão e ele prometeu um prenda, um diploma e uma profissão para ter família daquela pobreza. Antes de ele dar beijinho, ele cobriu com um cobertor e falar no ouvido baixinho, manhã tudo será melhor. Augusto César Neves. Augusto Neves governa a Câmara Municipal de São Vicente há 2 mandatos. Esta é a sua 3ª candidatura. A sua administração é conhecida pelo estado calamitoso da oferta de habitação no município, pela péssima organização dos serviços camareiros, pelo crescimento desregrado das periferias, pela sua gestão desastrosa do património urbano do Mindelo, pelo extremo populismo do seu discurso e pela sua aparente subserviência ao governo central, suportado pelo mesmo partido que o apoia em São Vicente. Para além disso, Neves cobre-se ridículo quando fala da elevação e da transparência da sua administração e quando afirma que o problema da habitação em São Vicente deve-se à sua intensa atividade económica que atrai os trabalhadores das outras ilhas. Apesar disso, a maioria dos eleitores está quase que resignada à probabilidade de uma vitória de Neves. Porquê? Num município economicamente deprimido como São Vicente, o setor público controla grande parte das oportunidades de emprego e das oportunidades empresariais disponíveis. Portanto, políticos como Augusto Neves têm todo o espaço para criar uma clientela que talvez lhe garanta uma 3ª vitória. Isto, aliado à ineficácia do discurso dos adversários de Neves, talvez seja suficiente para mantê-lo no lugar. Na verdade, não há muito para dizer em relação a Albertino Graça, candidato pelo PSV à Câmara Municipal de São Vicente. Tem uma postura mais digna do que o incumbente, é certo, talvez uma lista relativamente mais consistente, mas tem um discurso provido de inovação política ou conceptual e não tem qualquer especificidade nas soluções que propõe para o município de São Vicente. Como candidato, Graça tem alguma notoriedade baseada na sua atividade académica e em candidaturas anteriores como independente. Mas desta feita para estas eleições, Graça aliou-se ao PSV, que é um partido com um histórico de absoluto falhanço no que respeita às eleições municipais em São Vicente. E não me parece que será Graça, com o seu discurso, que será capaz de reverter esta tendência histórica do PSV para a derrota no Conselho de São Vicente. Quanto à sua escolha para Leila Barros para a Assembleia Municipal. Após as críticas da sociedade civil às candidaturas exclusivamente masculinas anunciadas pelos partidos políticos, houve uma onda de nomeações de mulheres para candidatas à Assembleia Municipal. Aqui em São Vicente, a escolha foi para Leila Barros. De entre estas escolhas de paridade cosmética, talvez Leila Barros seja das mais infelizes. Leila Barros não tem qualquer personalidade política, não tem qualquer carisma pessoal e ocupa o espaço ao lado de Albertino Graça talvez como enfeite, ou seja, como mulher e como eleitora, a escolha caiu particularmente mal. A UCID é a 2ª força política em São Vicente, com 3 deputados na Assembleia Municipal. As últimas eleições de 2016 foram caracterizadas por altíssimas taxas de abstenção, o que comprova o vazio de liderança deixados pelos 2 partidos do arco do poder. Esta será a 5ª candidatura de Monteiro à Câmara Municipal de São Vicente. E apesar do vazio de liderança do PSV e do MPD,
Monteiro tem sido sistematicamente incapaz de criar um discurso credível, um discurso galvanizador dos seus eleitores para ocupar esse espaço. Como deputado da oposição e como candidato municipal, Monteiro aponta com muita educação os erros do governo, mas com educação demais para convencer ao eleitorado de São Vicente que ele será o homem certo, o homem capaz de mudar o destino da ilha. A única vantagem competitiva que a candidatura de António Monteiro tem hoje, em 2020, é o nojo que o eleitorado de São Vicentino já desenvolveu em relação aos dois partidos do arco do poder. Resta saber se isto será suficiente para compensar o vazio do seu discurso e a sua incapacidade sistemática de expor com eficácia para os eleitores as raízes, as verdadeiras raízes dos problemas do município. A candidatura de Nelson Lopes, mais São Vicente, demonstrou desde o início graves problemas de conceptualização. Em primeiro lugar, não tem qualquer proposta concreta para os males da ilha, para além de uma vaga lamentação da sua degradação socioeconómica e da necessidade de torná-la atraente para investidores estrangeiros. Em segundo lugar, não demonstrou qualquer posicionamento sólido sobre dossiês fundamentais, como o saneamento, o urbanismo e o ambiente. Uma visita ao site da candidatura de Nelson Lopes ilustra com clareza a superficialidade do seu raciocínio e a sua total incompetência política ou analítica. Sem a penetração ou a experiência no terreno de um António Monteiro e sem a força de um partido estabelecido a apoiá-lo, é muito duvidoso que seja Nelson Lopes um homem que vai destronar Augusto Neves e que seja capaz de reverter o ciclo de má gestão de que tem sido vítima a Câmara Municipal de São Vicente. Júlio Lopes defende a sua recandidatura à Câmara Municipal do Sal, baseado no trabalho feito. Mas o facto é que a Ilha do Sal tem sido um destino privilegiado de investimento público por parte do Governo Central. Portanto, a linha divisória entre aquilo que foi trabalho do Governo, investimento financiado pelo Governo, e aquilo que foi conquista da Câmara Municipal não é muito precisa. Mas no que respeita especificamente às atribuições da Câmara Municipal. A habitação, por exemplo. É sabido que o estado da oferta de habitação na Ilha do Sal é calamitoso. Porquê? Porque quando o desenvolvimento turístico do setor turístico se deu na década de 90, o Sal tinha uma população muito reduzida. Portanto, era previsível que a oferta de trabalho neste novo centro de emprego atraísse migração das ilhas deprimidas, das ilhas rurais deprimidas de todo o arquipélago. E nem o Governo, nem a Câmara Municipal deram atenção a este dossiê fundamental da governação. Quanto à questão também fundamental de uma ilha turística, do saneamento e do ambiente, Júlio Lopes não trouxe qualquer inovação. Limita-se a seguir o modelo de recolha e depósito privilegiado pelos seus antecessores, sem qualquer inovação no tratamento ou, eventualmente, na reutilização de resíduos. Uma gestão camarária à parte, a maior dúvida que paira sobre o caráter de Júlio Lopes e sobre a ética da sua candidatura prende-se com o tratamento de outro candidato, Aldirley Gomes. Aldirley Gomes fazia parte da organização política do MPD no Sal. Foi participante ativo nas eleições de 2016. Mas quando começou a questionar não só os procedimentos como a ética da Câmara Municipal, foi vítima de uma alegada perseguição que deixou todo o país chocado. Gomes foi alvo de uma investigação aparentemente injustificada pela Polícia Judiciária. As mercadorias que importou para estabelecimento do negócio próprio também foram alvo de uma busca aparentemente injustificada e Gomes viu a sua residência invadida e ele próprio detido em prisão preventiva, também de forma aparentemente injustificada. Tudo levou a crer aos cidadãos que essa sequência de eventos tinha alguma ligação com o posicionamento de Gomes face à Câmara Municipal. Contactado pela televisão nacional na sua sede de campanha, a postura de Aldirley Gomes era tranquila e risonha e o seu discurso foi intrigante. Gomes afirmou que quem faz campanha são os partidos políticos. Como movimento da sociedade civil,
a sua candidatura iria ter uma postura completamente diferente. Devido à sua aparente perseguição pelos poderes vigentes e pela sua postura simpática e tranquila, Aldirley Gomes já granjeou muita simpatia entre a população. Mas há um elemento ainda mais refrescante neste candidato, que é a escolha do seu visual. A escolha do nosso visual é mais do que uma opção estética, é também uma opção ideológica. Fala do nosso posicionamento em relação à sociedade. E ao contrário de todos os outros candidatos que apareceram ou engravatados ou então vestindo as berrantes camisas partidárias, Aldirley Gomes apareceu com o seu estilo individual absolutamente inalterado. E eu faço votos para que o discurso que ele vai desenvolver ao longo destes 15 dias de campanha eleitoral seja tão refrescante, seja tão novo como aquilo que nós vimos na sede de campanha no dia do arranque. Desde o ano 2000 que o PAICV não vence as eleições autárquicas na Ilha do Sal. Albertino Moço, o candidato às autárquicas de 2020, afirma que a sua candidatura é baseada em propostas audaciosas, numa mensagem nova. Mas ao longo dos debates e das entrevistas televisivas que temos acompanhado, Albertino Moço não mostrou nada disso. Mostrou muito pelo contrário uma comunicação desastrosa e duvidamos que será esse tipo de mensagem que reverterá aquilo que tem sido a tendência perdedora do PAICV neste município. Obrigada por ter acompanhado este quarto episódio do Magazine Digital Autárquicas 2020. E agora que a campanha eleitoral começou, lembre-se, quem é o verdadeiro poder político numa democracia é o eleitor. Somos nós. Até para a semana.